Na aula passada, a gente falou sobre vetores, introduziu o conceito de vetor. Deu para compreender? É razoavelmente simples. A primeira aula é mais conceitual, introdutória, mas é importante. Se a gente passa para os outros conceitos, às vezes, agora conforme a gente for fazendo algumas contas e indo uma parte um pouquinho mais técnica, vocês entendem quais são os conceitos por trás, que dão a base para essa parte mais técnica, de como a gente vai fazer operações com vetores. Então, até a aula passada, a gente viu uma operação com vetor, que é a operação de soma, né? Então, a soma, eu vou fazer pequenininha aqui, de vetores. Só para lembrar vocês que a soma, a gente pega dois vetores quaisquer, a gente desenha eles, vou colocar aqui um vetor U, e um segundo vetor, eu vou convenientemente escolher ele para começar aqui no mesmo início do U, né? Vai ser o V. E para a gente definir a soma entre os dois, a gente completa um paralelogramo copiando o vetor V aqui em cima e copiando o vetor U aqui. Então, o vetor soma é o que aponta até o final desse paralelogramo aqui. Beleza? Então, a gente tem aqui o U mais V. Também estava falando na aula passada para vocês que a partir dessa propriedade de soma, a gente pode fazer decomposição de vetores. Então, a gente sempre pode pegar um vetor qualquer, um vetor S, né, e escrever ele como a soma de quaisquer dois outros vetores, desde que eles não sejam colineares. Tá? Na outra aula eu não falei isso para vocês. Se eles forem colineares, o que vai acontecer quando a gente soma dois vetores colineares? Então, eu tenho um U e eu tenho um V, que eles são paralelos, eles são colineares. Por quê? Porque a gente pode pegar esse V e escrever ele aqui, certo? Eu posso pegar o U e escrever o U aqui, ou eu posso pegar o V e escrever ele aqui. Eu posso pegar o V e escrever... Eu vou tentar fazer mais em escala aqui. Aqui eu pegaria o V e aqui eu pegaria o U. Então, se eles são colineares, aí a regra do paralelogramo, ela vira só simplesmente um vetor na mesma linha. O que acontece? Qual que é o problema disso? Que quando a gente pega um vetor S qualquer e quer escrever ele como a soma de dois vetores, esses dois vetores eles não podem ser colineares, porque eu não posso escrever o S como a soma desse U e desse V, porque eu nunca vou pegar esse ângulo, tá? Então eles têm... Mas se eu pegar dois vetores assim que não são colineares, ou seja, existe um ângulo entre eles aqui, tá? Eu sempre vou poder escrever qualquer vetor no espaço como sendo uma combinação linear. Agora eu introduzo para vocês esse termo, que é combinação linear. Vamos falar exatamente o que é isso. Entre dois outros vetores quaisquer. Tá? Então, vamos imaginar o U. Esse daqui. Não ficou bem igual. Vamos imaginar, então... Vou escrever aqui decomposição de vetores. Então, se a gente quer pegar um vetor S qualquer, e aí a gente tem, eu vou escrever assim, ó, eu tenho um vetor V1, o S tem que ter uma setinha, e eu tenho um vetor V2. Dois vetores, né? Aliás, tem três vetores. Eu tenho o vetor S, o vetor V1 e o vetor V2. Tá? Eu posso escrever o vetor S como sendo uma combinação linear dos vetores V1 e V2 da seguinte maneira. Esse quadro não tem as marcações, fica um pouquinho mais difícil, mas vamos tentar desenhar exatamente esse S aqui, aqui.
né? Aí eu vou pegar o V1 e eu vou desenhar ele junto com a base dele, né? O início dele junto com o início do vetor S. Eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui. Mais ou menos. E o V2, que é isso aqui. Bom, não fechou o paralelogramo, né? Mas, lembra que quando a gente pega um vetor e multiplica ele por um escalar, por exemplo, eu posso fazer A1 vezes V1. Também é um vetor, não é? Pego uma constante, que eu vou chamar de A1, que é um número, 1,5, 1,2. Um vetor que vai, um escalar, que vai escalar o tamanho do vetor V1 e multiplico por V1. O que eu faço com esse V1 aqui? Eu expando ou comprimo ele, certo? Então eu posso pegar esse A1, eu vou fechar um paralelogramo em que eu posso fechar o A1 aqui, expandir o A1, o V1 aqui até A1, V1, seria esse vetor que vem daqui até aqui embaixo. E aí depois eu posso pegar esse cara aqui, você vê que ele é todo vertical. Eu posso, vamos ver qual que é o tamanho que ele precisa ter se eu desenhasse ele aqui. Eu poderia ter o V2 aqui, e aí aqui eu teria A2, V2. Eu estou expandindo o vetor V2. Então eu posso expandir ele aqui para cima, e aí eu fecho o paralelogramo. Ó, porque eu pego o paralelo aqui, aqui eu teria o A1, V1, aqui eu teria o A2, V2, aqui eu tenho o A1, V1, e eu fecho o paralelogramo. Dá para ver que fecha o paralelogramo assim? Tá? Então, ó, aqui eu tenho o A2, V2, A2, V2, aqui. Aí eu tenho o A1, V1, aqui eu tenho o A1, V1. A caneta não ajudou muito. Então aqui eu tenho o A1, V1 e aqui eu tenho o A1, V1. Fecha um paralelogramo. Juntando a ponta daqui até aqui, eu tenho o vetor S. Então eu posso escrever o vetor S como sendo a soma do vetor A1, V1 mais o vetor A2, V2. Ok? Então, eu sempre vou ter se eu tiver dois vetores e eles não forem colineares, eu posso sempre fazer uma combinação linear, ou seja, eu vou pegar um número que multiplica o A1 mais um número que multiplica o A2 e eu posso escrever qualquer vetor nesse espaço aqui. Qualquer vetor. Tá? Vamos ver, eu vou ver se essa caneta azul aqui funciona. E aí eu quero que vocês imaginem essa mesma combinação de V1 e V2 aqui. Eu vou fazer o mesmo V1 e V2. Então aqui eu tenho V2. E aqui eu tenho V1. Então é a mesma base que eu usei para escrever o S. Tá? É a mesma aqui, tá certo? Então vamos ver outro vetor. Ó, não funcionou. Vamos ver se o vermelho funciona. Mais ou menos. Conseguem ver esse vermelho? Acho que não, né? Dá uma pena, não tem caneta colorida, mas continuamos com a preta aqui. Esse vetor aqui eu vou chamar de ômega. Tá? Vocês veem que nitidamente o ômega é diferente do S. Eu estou dizendo que eu vou pegar o mesmo V1 e V2 e vou fazer uma outra combinação linear entre eles. E vamos usar, para isso, vamos usar a regra do paralelogramo para escrever o vetor ômega. A questão é, sempre vai ter como a gente desenhar um paralelogramo aqui. Ó, vamos ver o que esse cara aqui está fazendo. Ele é vertical, né? Então eu vou fazer uma linha vertical aqui, ó.
E esse cara aqui eu vou estender até que elas se encontrem, ó. Aí depois eu vou pegar essa linha aqui, eu vou estender. Aqui eu vou pegar uma linha paralela a essa. Vocês veem que fecha um paralelogramo? Tá? Então qual que é a ideia? Eu vou fazer uma linha paralela a esse vetor, outra linha paralela a esse vetor. Paralelogramo. Ok? Então, se eu olhar esse cara aqui, ó, como sendo... Aqui eu usei o A1, né? Não, eu usei o A2, V2. Vamos usar aqui, ó, B2, V2. É uma outra constante. Eu escrevo um vetor que é múltiplo do A2, ok? Ele vem até aqui em cima. Aí aqui eu vou pegar o B1, V1. Eu vou pegar uma outra constante, vou estender o V1 até aqui. Então eu vou ter B1, V1. Essa operação vocês entendem, né? Multiplicar por um escalar. Então eu peguei, multipliquei por um escalar esse cara aqui e vem até aqui em cima. E a gente achou o vetor B2, V2. B2 é uma constante, V2 é o vetor que é a nossa base, né? Está na nossa base. E eu tenho o B1, V1. Então eu pego o B1, V1. Se eu faço a soma dos dois, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo o vetor ômega. Ok? Então eu usei os mesmos dois vetores, V1 e V2, como uma base. A gente usa essas chaves assim para dizer que isso daqui é uma base. Uma base vetorial, tá? Vou escrever vetorial. No caso, essa base, ela nos possibilita escrever qualquer vetor que esteja nesse mesmo plano do quadro, estendendo para a parede, claro, infinito, certo? Esse plano infinito que passa pelo quadro, ok? Então, qualquer vetor que esteja nesse plano, a gente pode fazer uma combinação linear, isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de combinação linear com os vetores da base. E aí a gente chama isso de base porque a gente consegue usar eles como base para escrever qualquer vetor nesse espaço bidimensional, que é esse plano onde a gente tem o quadro, ok? Notem que esse vetor V1 e V2 não são base para eu escrever um vetor que aponta de mim até vocês. Por quê? Porque não tem nenhuma componente nessa direção. Nenhuma componente desses vetores sai do quadro, certo? Não tem nenhuma projeção na direção que saia do quadro. Mas tem projeções nas direções que estão no quadro. Então é uma base para o espaço. Depois eu vou definir o que é um R2, que é um espaço dos reais em duas dimensões, tá? Que é o R1, espaço dos reais, vezes o espaço dos reais, a gente tem o espaço R2. Tá? Tem os números reais aqui nessa direção, tem os números reais aqui nessa direção, de menos a mais infinito. Tá? Então a gente tem o R2, porque a gente consegue em duas dimensões. A gente não tem o R3. Ok? Então, só para até o final da aula, eu vou falar como é que a gente define essas três dimensões. Sim? Então, isso daqui, essa daqui é uma base, e notem que esses vetores, eles têm um ângulo qualquer, né, entre eles. A única regra é que eles não podem ser colineares. Porque senão, se eles são colineares, eu nunca vou conseguir escrever um vetor que tem uma componente para cima aqui. Da mesma forma como eu não escrevo os vetores que estão para fora do quadro. Porque daí eles são coplanares. Tá? Estou com medo que falte caneta.
Então, dado essa definição do que é uma base vetorial, para a gente fazer uma decomposição de vetores como uma combinação linear de dois outros vetores, né? Ó, em uma frase eu falei a aula inteira, né? A gente pegou um vetor, fez uma decomposição linear com dois vetores que formam uma base vetorial. Essa base, ela aqui tem um ângulo, né? Então ela é uma base, mas ela não é uma base que a gente vai usar muito, porque é um pouco mais complicado a gente ficar fazendo esse paralelogramo quando há ângulo entre eles. Não é nada complicado quando a gente tem vetores ortogonais. Então quando... Vou fazer assim, ó. Quando V1 e V2, eles têm um ângulo de 90 graus entre eles, tá? É muito mais fácil porque a gente fecha sempre retângulos. Mais fácil de desenhar, certo? Respeita a regra da soma. E isso daqui, ó. Então eu vou pegar um vetor aqui, ó. Esse daqui vai ser o meu vetor ômega. O que eu faço? Eu só faço uma projeção aqui, ó, na direção do V2. Faço uma projeção lá na direção... Sigo linhas paralelas aqui e aqui, com ângulos de 90 graus, aqui, aqui e aqui. Sempre projeções ortogonais. Fecha um retângulo que é um paralelogramo. E aí, aqui eu vou ter o A1V1 até aqui. E aqui eu vou ter o A2V2. É uma questão de conveniência. A gente vai escrever o ômega como sendo A1V1 mais A2V2. E vocês veem que é a mesma coisa, não muda em nada. Só que ficou mais fácil de desenhar e de visualizar ele, certo? Quando os vetores da base são ortogonais, né? Então a gente tem uma base ortogonal. Tá? Então uma base ortogonal é quando a gente pega vetores ortogonais. E ela é muito mais conveniente de trabalhar. Notem que não importa o ângulo, né? Aqui eu desenhei com esse ângulo. Vocês lembram também do conceito de vetor unitário? O vetor unitário, o que ele é? É um vetor que tem tamanho 1. Só tem direção e sentido, certo? Então notem que, além de ser uma base ortogonal, ser mais conveniente de a gente desenhar, se a base for feita de vetores unitários, ó, lembra do versor? O que é o versor V2? É o vetor unitário, que tem módulo 1, né? É redundante falar isso. É o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido que o vetor V2. E aí, eu tenho o versor V1. Eu vou usar o chapéuzinho aqui, né? Para dizer que é um vetor unitário. Que é o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido que o vetor V1. Então, notem que, se a gente pegar o versor V2 e V1, eles também formam uma base vetorial para o espaço R2. Eles formam uma base, só que ainda é mais conveniente ainda, porque eu só vou ver qual que é a minha unidade de tamanho. Aqui. Ah, eu tenho 1, 2, 3. Então, o número que a gente coloca na frente, o A1 e o A2, ficam mais evidentes quais são. Né? Porque a gente tem um tamanho que é base. Esse aqui é o tamanho unitário. Tem 1, 2, 3 e meio. Tem 1, 2, 3 e 75. Alguma coisa assim, entende? Então, com a base, quando a base é de vetores unitários, então a gente também pode pegar, ó, base. Então, vou pegar aqui o V1 e o V2. Eles têm
ângulo de 90 graus, eles são versores, são vetores unitários. Né? No livro ele chama isso aqui de E1 e E2. Por ser unitários, às vezes também usa-se o termo elementar. Tá? Daí usa E, mas é só uma questão de notação. Então, se os vetores são normais, normais, na verdade, é uma contração para ortogonal. Então, vou usar ortogonal que a gente está usando. São ortogonais. Tá, eles são ortogonais e unitários. A gente chama isso de uma base. Não, vamos fazer assim. Se os vetores são ortogonais, se os vetores da base, esqueci de escrever aqui, ó, da base. Se os vetores da base desculpa, ficou meio confuso aqui. Eu misturei tudo, que confusão. Tá? Se os vetores da base são ortogonais e unitários, né? Então temos uma base ortonormal. Tá? Esses são os termos mesmo. Base ortogonal, toda base ortonormal é uma base ortogonal. Certo? Toda base ortogonal é composta de vetores com ângulo de 90 graus, perpendiculares entre si. Quando a base é ortonormal, significa que além de perpendiculares, eles são unitários. Ok? Certo? Agora, tem mais um conceito. Que se além de ser ortogonal e ortonormal, né? A gente considerar o espaço um sistema de coordenadas euclidiano, né? Vou colocar aqui um sistema coordenado. Eu já vou introduzindo a notação do R2. Sistema de coordenadas R2 é o que vocês estão acostumados a chamar de eixo X e eixo Y, certo? Então a gente vai ter, agora a gente vai falar o eixo X. O que é o eixo? É uma reta direcional, certo? O eixo X, a gente geralmente chama de X a reta direcional, que é horizontal ao nosso referencial, porque a gente vive num mundo que a gente a gente tem o horizontal e tem o vertical, graças à gravidade, né? A gravidade puxa as coisas para baixo, a gente tem como referencial o vertical, que a gente chama de eixo Y. Bom, então voltamos ao ar. Então, como eu estava falando para vocês, o sistema de coordenadas do R2 tem esses vetores como base, né? Na verdade, esse daqui, qualquer um dessas aqui, o V1 e o V2, o V1, aqui eu fiz duas vezes o 2, né? O V1 e o V2 versores, o V1 e V2 não vetores unitários, todos eles são bases para o R2. Mas essa base aqui é o que a gente chama de base canônica. Ok? Por que é a base canônica? Porque é a mais simples. É a mais simples de trabalhar, porque a gente tem qual é a componente horizontal, qual que é a componente vertical de um vetor. A gente decompor vetores nessa base fica muito mais simples. Ele não precisa ficar dizendo qual é o ângulo, porque a gente já sabe. Né? Então, toda vez que a gente falar base canônica do R2, são combinações, é a base, né? São os dois vetores I e J, que nos possibilitam fazer combinações lineares do tipo projeção do eixo X, projeção do eixo Y. A gente vai fazer várias operações com eles a partir de agora, usando a base canônica. Ok? Depois que a gente fizer alguns exemplos
No R2 a gente vai ver que o R3 ele é uma extensão das mesmas operações. Deu para entender daqui? Tranquilo? Tá. Então, essa base, ela nos possibilita pegar qualquer vetor, tá? Então, vou pegar um vetor aqui, V. Qualquer vetor. E se a gente escrever ele saindo da origem do sistema de coordenadas, a gente pode escrever ele em qualquer lugar, né? Escrevendo ele saindo da origem do sistema de coordenadas, ele vai sempre apontar para um ponto no espaço bidimensional. Certo? Esse ponto aqui. Saindo daqui, ele está apontando para um ponto P. Certo? Esse ponto P, a gente faz a projeção aqui em X. Então, a gente tem aqui o X do ponto P. Ou Px, né? Componente X do ponto P. E aqui, eu tenho uma projeção, que é o Y do ponto P. Todos os pontos no espaço bidimensional, né, de um sistema de coordenadas, a gente pode escrever ele como sendo a combinação de um número x e um número y. Vocês também já sabem, né? Se eu disser, ele é o ponto 2 e 3, significa que ele está 2 unidades para a direita da origem na direção de x, ou seja, no sentido de x positivo, 2 unidades aqui. E 3, ele está 3 unidades para cima da origem, né, na direção de y. Então, olha só, quando a gente pega esse vetor e decompõe ele, esse cara aqui tem tamanho 1, né? Então, quando eu vejo a distância daqui até aqui, eu tenho x. Então, eu tenho x vezes y. Faz sentido? Tenho x vezes y. E esse x é quem? É a projeção horizontal do ponto P. E esse y é quem? É a projeção vertical do ponto P, que é exatamente o número que está aqui. Então aqui, ó, esse vetor aqui é o xi. Esse vetor aqui é o yj. Então a gente vai pegar um vetor, V qualquer, ele está na origem de um sistema de coordenadas x e y. A gente vai pegar, decompor ele, projetando ele para cá. Ele está apontando para um ponto x e y. Decompõe ele para baixo assim. E esses vetores aqui, ó. Aqui a gente tem o y vezes j. Aqui eu tenho x vezes i. Porque aqui eu tenho o i. E aqui eu tenho o j. Então o vetor v sempre vai poder ser escrito como x vezes i somado com y vezes j. Faz sentido? Então eu tenho x vezes i, é a componente horizontal do vetor. Y vezes j, componente vertical do vetor. Ok? A gente vai usar a decomposição para escrever dessa maneira. Essa, então, aqui é a notação vetorial. Porque a gente escreve ele como a soma de dois vetores. Mas a gente também tem como escrever esse vetor aqui dessa forma assim, ó, igual a x, y. Por quê? Porque elas são notações semelhantes. Essa notação aqui me diz que esse vetor, quando a gente pega essa notação assim, essa de baixo, a gente tá lendo que ele tem um tamanho x na direção do vetor i, somado com um tamanho y na direção do vetor j. Então são duas notações diferentes
que elas são redundantes e nos possibilitam escrever a mesma coisa. Tá? Tem que ficar bem claro que quando a gente escreve o ponto P, e eu digo que ele no sistema de coordenadas XY, ele está aqui em X e aqui em Y, notem que eu não uso igual aqui. Eu pego o P e já abro parênteses. A notação, quando a gente se refere a um ponto. Então é o ponto X e Y, não tem nada aqui entre o P e o parênteses. Ok? É a notação. Quando eu vou falar do vetor, eu primeiro vou colocar a setinha em cima para dizer que é um vetor. Eu vou colocar o sinal de igual. E aí eu uso a mesma notação. Então, às vezes, pode gerar alguma confusão. Mas não precisa. Né? Agora que eu expliquei para vocês não confundem mais. Sempre quando vocês tiverem... Note que é a mesma coisa. Por quê? Porque há uma semelhança. Né? Sempre tem um vetor que aponta para qualquer ponto do espaço. E a gente usa duas coordenadas, x e y, para descrever esse ponto. Ou a gente pode escrever como vetor. Então, são duas notações, né? Mas conceitualmente são diferentes. Ok? A gente disse que essa daqui é a notação vetorial. E essa daqui é a notação analítica. Então, a notação analítica e a notação vetorial. Tá? Então, vetor na notação analítica ou vetor... Você pode usar as duas notações, não tem problema. O melhor é sempre não misturar numa mesma conta. Você começa com uma notação, vai até o final com ela. Ok? Não faz diferença qual que vocês vão usar para resolver um problema. Mas é importante que vocês mantenham sempre a mesma por uma questão de organização do problema. Notem que então a gente pode escrever um vetor, né, num sistema de coordenadas, tanto usando a notação o mesmo vetor V, a gente pode escrever ele como... vamos fazer um exemplo aqui, ó, um vetor, vamos pegar esse vetor aqui, ó, vetor V, é esse cara aqui, ó. Desenhei ele saindo da origem do sistema de coordenadas, ok? E esse vetor aqui, aqui a gente tem a nossa base canônica, que é o I e o J. E a gente quer escrever ele como uma combinação linear dos vetores da base canônica. Então, o que a gente faz é uma projeção na vertical, uma projeção na horizontal. Aqui o eixo X ele vai de menos a mais infinito, tranquilo. E uma projeção na vertical, certo? Então aqui eu tenho o ponto o Y, né? Digamos que aqui ele esteja em... Já que estamos dando um exemplo, aqui ele está em 3. E aqui ele está em menos 3. Só... Coloquei números quaisquer ali, tá? Então, o vetor V, ele está apontando para o ponto, V é o vetor que aponta da origem até o ponto P3, menos 3 e 3. O primeiro é sempre o x, né? Menos 3 e 3. Como é que a gente vai descrever esse vetor? A gente vai fazer ele como uma combinação linear. Então aqui a gente tem... Aqui não ficou em escala, né? Eu devia ter usado 2. E aqui menos 3, talvez. Menos 3 para cá, aqui 2 para cima. Vou fazer assim. Então a gente tem 1, 2 para cima. Então eu vou fazer 2 vezes J. E aqui eu vou ter 1, 2, 3. Só que o sinal negativo inverte o vetor, certo? Então a gente vai fazer menos 3 e
mais o vetor aqui. Esse vetor aqui é o menos 3i. E esse vetor aqui para cima é o 2j. Quando a gente soma o menos 3i com o 2j, a gente tem o vetor v. Certo? Essa é a notação vetorial. E aí a gente pode fazer a mesma coisa escrevendo assim, ó, menos 3 e 2. Que é a notação analítica. Ok? Então, a gente também tem o seguinte, ó, dois vetores são iguais se e somente se, né? Você entende que é se e somente se. É a única regra que define igualdade entre vetores. Se eu pegar um vetor A, tá? Que ele tem uma componente AX e uma componente AY. Né? E eu tiver um vetor B, que ele tem uma componente BX e uma componente BY. Agora vocês já entendem a notação analítica, né? Tá? Esse aqui a componente, é o número que multiplica o I na componente vetorial, e aqui é o número que multiplica o J. Ok? E aqui outro vetor. Se e somente se AX for igual a BX e AY for igual a BY. Faz sentido? As duas componentes têm que ser iguais. É a única forma dos dois vetores serem iguais. Aí a gente pode dizer que é o mesmo vetor. Ok? Então a gente pode ver, por exemplo, vocês vão ver bastante problemas assim nas listas de exercícios. Então, por exemplo, dados dois vetores. Imagine um vetor A que tem componente 2x e um vetor B que tem componente y mais 2. Aliás, desculpa. Componente x do vetor A é 2x e a componente y do vetor A é y mais 2. Aí a gente tem o vetor B. A componente x do vetor B é 4x mais 1. E a componente y do vetor B é 8. Tá? A gente pode ter problemas que digam assim, ó, defina quais valores de x e y, né, tornam o vetor A igual ao vetor B. Né? Num enunciado de problema ele vai estar tudo explicadinho. Determine qual os valores de x e y de tal maneira que... Aqui eu não vou escrever muito, porque senão a gente perde muito tempo escrevendo. Mas vocês entenderam a ideia. Como é que a gente vai definir qual o x e o y que fazem com que o vetor A seja igual ao vetor B? Né? Então a gente vai ter que, se somente se as componentes x forem iguais e as componentes y forem iguais. Né? Então, para que... Então, olha, para que os vetores A e B sejam iguais, as suas
componentes precisam ser iguais. Ou seja, 2x tem que ser igual a 4x mais 1 e y mais 2 tem que ser igual a 8. Então é o x e o y que satisfazem essas duas equações. Como elas não são correlacionadas, são duas equações independentes, né? Uma é só de x e outra é só de y, a gente resolve elas de forma separada. Aqui a gente pega esse 2, né? Então eu vou passar esse 2x para o outro lado aqui, vou passar aquele 1 para o lado de lá, fica menos 1, igual a 4x menos 2x. Então aqui a gente tem menos 1 igual a 2x, e o x é igual a menos 1 meio. Então o x precisa ser menos 1 meio, ok? E aí o y, a gente pega esse 2, passa para o outro lado, fica y igual a 8 menos 2, e y igual a 6. Né? Portanto, posso usar esses 3 pontinhos como portanto. Quem tinha me perguntado isso na última aula, né? Isso aqui é só para não ficar escrevendo portanto. Daí a gente usa 3 pontinhos e entende que isso aqui é portanto, né? X precisa ser igual a menos 1 meio e o y igual a 6. Para que os dois vetores sejam iguais. Ok? Não está ajudando? Uhum. Quer fazer isso? À vontade. Minha também não. Não vai estragar. Acho que eles não têm nenhum botão no ar-condicionado que estrague, tipo, perto nesse estraga. Não, mas pode usar a programação. Uhum. Bom, qualquer coisa dá para desligar e depois a gente liga de novo se esquentar. Resolve. Bom, entendido aqui, pessoal? Tem que tomar cuidado para sair daqui, ó. Se por acaso o problema diz assim, ó. Quais os valores de x e y que tornam a e b igual a igual a b? E vocês responderem em uma prova, o x tem que ser menos 1 meio e o y tem que ser 6? Pessoal, não estou duvidando da capacidade de vocês fazerem essa conta de cabeça. Muito pelo contrário, eu sei que vocês têm. Tá? Mas é importante que vocês desenvolvam a conta. Certo? Para justificar matematicamente. Porque pode saber, ela não, ela pode, ela não, e aí todo mundo escreve a mesma resposta, né? Existem outras maneiras de achar a mesma resposta. Vocês entendem? Mas é importante a questão de justificar a sua resposta matematicamente. Não é só uma questão de idoneidade no conhecimento. É saber dar um relatório sobre uma questão. Né? Então, vocês são questionados sobre um problema no trabalho de vocês, vocês vão ter que dar uma solução, mas vocês têm que justificar ela. E, eventualmente, vão ter que fazer um relatório. Vocês vão ter que fazer trabalhos de conclusão de curso. Vocês vão ter que, eventualmente, vão para um mestrado, né? Nada se faz sem justificativa. Tá? Tem uma lógica. Né? E tem que ter base demonstrada. Tá? Então, a gente está usando uma coisa que é super demonstrada, super sólida, que é as regras matemáticas. São as operações com vetores. A gente partiu de definir o que é um segmento direcionado. Né? Justamente por quê? Para mostrar para vocês que tem uma base que vocês podem fazer essas operações aqui. Vocês estão se referindo a vetores. Né? Enfim. Então, dando continuidade aqui. Só lembrar aqui. Tá. Vamos fazer assim, ó, 2 vetores. Fazer 2 operações com vetores aqui. Mais um exemplo. A gente tem um vetor U, que é 4 e 1, e um vetor V,
que é 2 e 6. Tá? Novamente, eu vou só explicar o enunciado, não vou ficar descrevendo o enunciado para a gente não perder muito tempo. Nas questões sempre tem bem claro o que é para fazer. Né? Sempre há um cuidado para se formular bem a questão. Calculem, vamos calcular primeiro U mais V e depois 2U. E depois vamos calcular 2 vezes o U. Tá? Então, pessoal, olha só. Quando a gente faz U mais V, o que a gente vai fazer simplesmente é assim, ó. U mais V. A gente vai pegar. Vamos fazer primeiro na notação vetorial. Eu vou pegar. Qual que é o vetor U? Eu tenho 4 na direção de I. Aí eu tenho mais 1 na direção de J. Esse é o vetor U. Aí depois eu tenho 2 na direção de I, que é o vetor V, mais 6 na direção de J. Ok? Em operações com vetores, o que a gente vai fazer? A gente tem 4i somados com 2i. Então a gente tem um total de 6i. Né? Maçãs e laranjas. A gente vai somar maçã com maçã e laranja com laranja. Não vamos somar atravessados. Eu nunca vou somar o 4 com o 1 aqui e dizer que tem 5. Porque são coisas diferentes, são ortogonais. A gente diz que são ortogonais. E aí depois a gente vai ter J, aqui vão ser 7J. Ok? Então o vetor que dá a soma de U com V é simplesmente 6i com 7j. Certo? Se eu tivesse feito essa mesma conta em notação, essa aqui em notação vetorial, agora eu vou fazer em notação algébrica. Eu vou pegar U mais V, eu vou pegar 4 e 1 e vou somar com 2 e 6. O que a gente vai fazer é 4 mais 2 na componente x e 1 mais 6 na componente y. Ok? Então, isso daqui vai nos dar o vetor 6,7. Ok? Então, a operação de soma a gente pode fazer tanto assim quanto assim. E a gente tem o U mais V. Simples, né? Dá para entender a ideia? Ok? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o vetor U e vamos desenhar ele. Eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente tem o I, né? E aí que eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aqui eu tenho o J. Vamos desenhar primeiro o vetor U. O vetor U é o 4 e 1. Ou seja, ele vem aqui e aponta desde a origem até o 4 e 1. Vocês concordam que ele aponta para esse ponto aqui? Então eu vou desenhar ele aqui, ó, apontando uma linha reta. O mais difícil é fazer a reta do que entender. Esse é o vetor U, ok? Agora, qual que é o vetor V? É 2 e 6. Então eu vou pegar 2 aqui e vou subir ele até no 6. Então o vetor V é o que aponta para esse ponto aqui. Você concorda? Então, de novo, vou tentar fazer uma reta aqui, não é muito fácil. Então aqui a gente tem o vetor U,
Aqui a gente tem o vetor V. Certo? Aí agora a gente vai pegar o vetor da soma dos dois, que é o 6 e 7. Então ele é 6 em x e 7 em y. Ah, eu tinha que ter feito 7 aqui, né? 7 em y. Então eu venho aqui, paralelo, até o 6 daqui. Vou fechando retângulos. Vocês concordam que aqui, ó, o 6, 7. Aqui é o 2, 3, o 2 e 6. E aqui é o 4 e 1. Vocês veem nesses pontos aqui. Certo? Se eu pegar o vetor que aponta desde a origem até esses 6 e 7 aqui, eu estou descrevendo a soma de U com V. Certo? Professor, mas toda vez que eu preciso fazer um paralelogramo, eu não posso só fechar o triângulo e resolver o problema. Como? Não entendi. O vetor soma não pode só fechar o triângulo? Como assim? Como que eu fecharia o triângulo aqui? Só fechar ele, não tem? Tipo, tem o vetor V. Aqui assim? É. Não, porque daí esse daqui é a subtração. É a operação de subtração. O fechar ele aqui é quando a gente está pegando esse menos esse, daí é o vetor que vem para cá. Ó. Vamos... Isso não tá em soma também? É que é a soma, esse cara aqui invertido. Foi falado isso na outra aula, eu tentei explicar pelo menos. Mas vamos ver aqui. Vou continuar, depois eu tento fazer um de subtração. Tá? Então, até aqui, que fecha o paralelogramo, dá para visualizar isso? Ou ainda não? Olha só, tá vendo esse vetor aqui, ó, que é o V? O que ele faz? Ele vem 2 para a direita e sobe 6, certo? Vamos pegar aqui, ó, da ponta do U, vamos vir 2 para a direita e depois a gente sobe 6. Então, ó, a gente está no 1, a gente estava no 4, vem 2 para a direita, vem até o 6. Depois sobe 6, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque ele estava em 1, né? Ele vem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, a gente tem exatamente o vetor V. Aqui. Que é 2 para a direita e 6 para cima, só que desenhado nesse ponto 1 e 4. 4 e 1, certo? E depois, aqui em cima, também, esse vetor aqui, ó, é exatamente o vetor U. Ele subiu 1, então olha aqui, ó, ele subiu 1, estava no 6, foi para 7. E ele veio para a direita 4. Então, ele veio para a direita 4. Ele estava no 2 e veio para o 6. Ok? Então, esse vetor aqui é exatamente esse vetor. Esse vetor aqui é exatamente esse vetor. Eu perdi um pouquinho as linhas aqui, não ficou bem horizontal, mas a soma no espaço euclidiano, ela deixa claro a regra do paralelogramo. Vamos ver um exemplo de subtração. Já entendi. Quando sai do mesmo ponto, tem que fazer o paralelogramo. Se ele tivesse pro lado de cá, eu poderia somar. Se a flecha de cá tivesse somado pro lado de cá... Se essa daqui? tivesse pro lado de cá, começando daqui, na origem da outra seta, você poderia daí completar o triângulo, não? É o que tá dizendo aqui. Daqui, eu acho que eu não entendi o que tu quis dizer, mas... Pega a seta dessa ponta Esse daqui? e coloca na origem dessa ali. Desse aqui? É. E aí, assim é o contrário, assim. Não, só a seta ali. Ah, se eu inverter aqui? Só inverter. Ah, sim. Daí é uma subtração, porque eu estou pegando menos o vetor U. Sim, ali sim, mas dá pra somar também, né? Se fosse mais. Aqui no livro tá assim. Deixa eu ver como é que é, Paty. Ah, sim, entendi. É isso aqui, ó. Você pega o U e ao invés de... Esse aqui é o V, né? Você está dizendo que ao invés de eu desenhar o U aqui, eu desenho o U aqui. E daí eu poderia Né? traçar o triângulo normal.
Daí ele fecha um triângulo. Sim. Uhum. Fazer assim, daí você tem aqui esse vetor de soma. Sim, você vem daqui para cá, para cá. Mas é que a princípio, esse vetor aqui, ele tá nessa notação, o U, né? O 4, 1, ele tá nessa notação, a gente já identifica ele aqui, né? Sim. Mas ele poderia ser feito. Uhum. Não, sim. Como ele é vetor, ele pode ser desenhado em qualquer ponto do espaço. Uhum. Beleza. Então, a gente não vai precisar, a partir dessas notações, a gente não precisa, para fazer soma, ficar desenhando os vetores e vendo qual é a regra do paralelogramo. Esse que é o detalhe. A regra de soma na notação analítica ou na vetorial, na notação analítica ou vetorial, ela nos possibilita, por exemplo, somar vários vetores. E somar vários vetores, até tu ficar desenhando um para outro e outro, dá muito trabalho. Isso pode errar para chegar no ponto final, certo? A gente pode ter, poderia ter outros vetores, a gente só somaria x com x e y com y. Poderia ter 10 vetores. Deu para entender? E a gente sempre vai chegar no vetor final. E a gente só desenha o final. Ok? Então essas notações elas são muito poderosas porque elas nos possibilitam fazer contas que a gente, no desenho, geometricamente se atrapalharia. E aí a letra B aqui, né? A letra B seria para a gente desenhar qual é o vetor 2U. Para a gente fazer o vetor 2U, na notação vetorial, a gente vai pegar 2 e multiplicar pelo vetor 4i mais 1j, que é o vetor U. Certo? Então, como que a gente faz aqui? Ó? Ela é distributiva. Alguns chamam isso de regra do chuveirinho. Ela é distributiva, porque a gente vai pegar o 2 e multiplicar por 4, vai ficar com 8i. E vai pegar o 2 e multiplicar por 1, vai ficar com 2j. E esse é o vetor 2u. Ok? Então, quando a gente faz na outra notação, a gente vai pegar 2... e vai fazer aqui, ó, 4,1. A gente pode escrever com essa notação. E aí, distributiva de novo. A gente vai ficar com 8. A gente vai ficar com 2 vezes 4. E aqui, vírgula, 2 vezes 1. Ok? Então, um escalar entra e multiplica as duas componentes. Multiplicação por escalar. Então a gente fica com 8 e 2. Né? Olha só, é a mesma coisa. No desenho, como é que fica? A gente precisa de 8 em x e 2 em y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui a gente precisa 1, 2, só 2, né? Então o vetor U, ele vem aqui, aponta para esse ponto aqui, que é o 4 e 1. Esse aqui é o vetor U. O vetor 2U, ele aponta para o ponto 8 e 2. Então esse daqui é o 4 e 1. Esse aqui é o 8 e 2. Então, olha só, o que acontece é que o 2U... Lembra que eu falei que ele não muda de direção e sentido? Então, tanto o U quanto o 2U estão sobre a mesma reta. Estão na mesma reta. Eu peguei o U e estiquei ele só. Não mudei de direção e sentido. Certo? Então, multiplicar por escalar, na notação vetorial, é multiplicar cada uma das componentes.
Na notação analítica, a mesma coisa. Multiplicar cada uma das componentes aqui. Na prática, o que vai acontecer, a gente vai pegar o vetor e a gente vai colocar ele num outro ponto que está sobre a mesma reta. Ok? Então a gente pode escrever, na verdade, qualquer ponto sobre essa reta como um número multiplicando o vetor que está nessa reta. A gente vai usar isso como propriedade depois. Tá? Por enquanto só estou adiantando. Então sempre que eu quiser, qual que é o ponto sobre a reta que está na direção do vetor u e que está distante tanto. Tem algumas perguntas, alguns problemas que a gente pode resolver dessa forma. Então até aqui, notação, soma, multiplicação. Ok. Até aqui, operações razoavelmente simples, as mesmas que a gente viu, só que agora mostrando na notação no sistema de coordenadas que as mesmas regras, como é que fica a expansão, como é que ficaria a compressão, multiplicar por um número negativo, apontaria lá para o outro lado, certo? Tem vários exemplos, vários exercícios para vocês fazerem que já estão na lista de exercícios que eu coloquei ontem de noite, acho, no sistema de vocês, ok? Já explicaram para vocês o que é o Moodle? Já? Tá. Então, se vocês não sabem o que é o Moodle, quem não sabe, pede ajuda para o coleguinha ou para mim mesmo. Vocês vão acessar na internet, moodle.ufskin. Professor, você não colocou a lista ainda, né? Eu coloquei ontem de noite. Ontem de noite? Aham. Eu sou meio noturno, eu acho que foi depois da meia-noite. De dia eu tenho uma pequenininha terrorista desse tamanho aqui, que fica derrubando as cadeiras. E aí ou eu faço lista ou me incomodo com os vizinhos, né? Porque ela não quer nem saber dele. Quanto mais barulho, melhor. Então, às vezes eu acabo fazendo coisa meio de madrugada. Moodle.ufskin.br, tá? Vocês devem... Se vocês não têm acesso ainda à conta de vocês, verifiquem. Aí então... Não, eu não verifiquei isso semana passada. Hoje eu vou falar na coordenação da matemática. Eu vou postar no Moodle. Então a comunicação geralmente sempre vai ser pelo Moodle aqui. Eu acho que vocês podem me mandar mensagem também. Tem um aplicativo, recebe direto na hora. Ou manda e-mail. Mas eu admito que às vezes eu esqueço de olhar todos os dias o e-mail da UFSC. Tem e-mail da UFSC, tem e-mail pessoal, tem um monte de e-mail. Tá? Então aqui, nesse sistema aqui, já tem uma lista, primeira lista. Tá? Tem bastante problemas lá. É treino, então tem alguns que são meio redundantes para ir praticando. Tem os mais simples, outros mais difíceis. E é isso aí. Conforme os mais difíceis são os que mais a gente aprende. Mais que a gente sofre, mas mais a gente aprende. Tá? Infelizmente, existe uma correlação entre quanto maior dificuldade, mais dor, mais aprendizado. Enfim, não sei porque o mundo é assim, mas é. Sim, eu peguei exercício desse daqui. Na verdade, você pode fazer qualquer exercício desse livro que já é um bom treino. Né? Mesmo os que não estão na lista. Eu peguei alguns representativos, assim. Ok. Voltando aqui. Então, quando a gente tem... Aliás, deixa eu perguntar para vocês que horas são agora, só para 22, ótimo. Obrigado. Então, aqui, ó, pessoal, quando a gente tem dois pontos no espaço... Ó, quando a gente tem dois pontos no espaço, então a gente tem aqui o eixo x e o eixo y, a gente tem um ponto A, né, que tem um AX e um AY de coordenadas, e a gente tem um ponto B, que tem um BX e um BY de coordenadas. Esses dois vetores... esses dois pontos, a gente pode associar eles
a cada um deles um vetor. O vetor que aponta até o ponto A, que eu vou chamar isso aqui de AO, ou só A mesmo, que é o vetor que aponta até o ponto A, né? Desde a origem até o ponto A, ok? E também eu tenho o vetor que eu vou chamar de B, como sendo o vetor que aponta da origem até o ponto B, certo? Qual que é o vetor que aponta do ponto A até o ponto B? Esse aqui, assim, né? Certo? Esse vetor aqui eu vou chamar de AB, que aponta de A até B, certo? Quando a gente vai olhar para o vetor AB, a gente lembra da regra da subtração, né? Subtração. Se a gente olhar do ponto, o vetor que aponta de A para B, a gente pode pegar o vetor B e subtrair do vetor A. Porque se a gente olhar isso daqui, ó, e formar um paralelogramo, vocês lembram que aqui seria a soma dos dois, né? De A com B iria lá para cima. Você lembra a regra da subtração? Como é que é? Ele vai de um para outro. Mas quem que está subtraindo qual? A ponta é o que tem positivo. E a base é o que tem o negativo. Certo? Então, sempre quando a gente tem dois pontos, um ponto A e um ponto B, a gente pode escrever um vetor que aponta de um ponto para outro, fazendo o final menos o inicial. Usando regra de subtração de vetores. Ok? Então, para vocês verem, vamos ver um exemplo. Vamos ver dois pontos aqui. É o de A até B. O ponto A, menos 2 e 3. O ponto B, 1 e 4. Tá? Então a gente tem dois pontos e a gente quer saber qual é o vetor AB. Qual é o vetor que aponta de A para B. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o vetor AB, ele vai ser o vetor B menos o vetor A. B menos A. Então eu vou pegar B e a gente lembra que a gente só pode somar, fazer operações de soma e subtração com as componentes x com x e y com y. Então eu vou pegar 1 menos menos 2. Aqui vai ser o x, certo? 1 menos menos 2. E aí eu vou pegar o 4 menos 3. Ok? Então o vetor que aponta de A até B é o vetor menos com menos vai dar mais. Aqui a gente tem 3 e 1. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. O C, o ponto C, que é 1 e 2. E o ponto D, que é 4 e 3. E a gente quer saber o CD. Então, para a gente saber o CD, a gente vai pegar o final, que é o D, e subtrair do C. Então, 4 menos 1, 3 menos 2. O que vai dar aqui? O CD.
3 e 1. Especificamente nesse caso, a gente vê que o A e o B, o AB e o vetor CD, eles têm exatamente a mesma componente x e exatamente a mesma componente y. O que significa que AB é igual a CD. Eles são o mesmo vetor. Tá? Se a gente fosse desenhar isso aqui, eu pegaria esses pontos todos, ó, menos 2 menos 2 e 3. Então, aqui é o ponto A, menos 2 e 3. O ponto B é 1 e 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Esse aqui é o ponto B, 1 e 4. E esse aqui é o vetor, que aponta de A para B. Se eu pegar esse ponto C, que é 1 e 2, 1 e 2 aqui, esse aqui é o ponto C. E o ponto D, que é 4 e 3, aqui eu tenho 2, 3, 4, e aqui eu tenho 3. Tem esse ponto aqui, ó. Esse vetor aqui, que aponta para o ponto, aqui é o C, é 1 e 2, aqui o D é 4 e 3. Então, olha só, os dois vetores são iguais. Tá? E a gente pega 3 e 1. Vamos desenhar 3 e 1. 3 em x e 1 em y. Esse aqui é o ponto. Notem que, então, esse vetor AB, esse vetor CD e esse vetor aqui, eles são o mesmo vetor, certo? Então, o vetor que aponta de A para B, a gente obtém fazendo B menos A, de C para D, a gente obtém fazendo D menos C, ok? Seria a mesma coisa que a gente pegar esse ponto 3 e 1 aqui, menos 0. Daria o mesmo vetor. Ok? Representado em 3 posições diferentes do espaço. Tá? Então, sempre que a gente tiver 2 pontos no espaço, a gente pode definir um vetor entre eles. Tá? E o tamanho desse vetor é a distância entre os pontos. Certo? Então, se a gente pegar o módulo desse cara aqui, a gente está falando da distância entre os pontos. A gente vai ver mais depois. A gente pode fazer a distância entre os pontos, né? Fazendo B menos A. E tirando o módulo. Tá? Bom. Professor, o senhor aqui que botou menos 2 no parênteses para se tornar positivo. É porque se eu fizer assim, fica estranho, não fica, ó? Ah, tá. Ah, sim, sim. É só para separar esses sinais aqui, ó, para dizer que eu estou fazendo menos o número menos 2. Né? O menos 2 aqui é uma entidade própria só. Né? Aqui no caso, é porque é uma operação com um número negativo. Se ele tivesse aqui na frente, não precisaria de parênteses, né? Porque daí não dá a redundância de notação, não atrapalha. Né? É porque se fazer assim, menos, 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 fica estranho, né? Daí, para não dar confusão, a gente usa a operação e o número. Tá. Qual horário a gente está agora, pessoal? 33. Ah, então beleza, dá para continuar. Então, pessoal, tudo isso que a gente está vendo, inclusive essa operação entre 2 pontos aqui no espaço, né?
qual é o vetor entre dois pontos, notem que isso a gente está fazendo tudo no espaço bidimensional, tudo no R2, tá? Mas se a gente fosse fazer essa mesma coisa no R3, também valeria. Só que a diferença é que aqui, ó, por exemplo, no R2 a gente pode, tô na dúvida, vou desenhar para ver qual é. No R3 é mais complicado. Fazer um desenho tridimensional no plano, que é bidimensional. Fazer projeções e tal. É uma habilidade que pouca gente consegue fazer com perfeição. Mas a gente vai aprender então agora a desenhar um vetor tridimensional. Tá? Como é que ficaria se a gente tivesse um vetor em 3 dimensões? Então, no quadro, que é bidimensional, a gente fazer representações bidimensionais é razoavelmente simples. Né? A gente pega o eixo vertical, o eixo horizontal. Mas quando a gente faz 3 dimensões, então a gente vai para o espaço euclidiano tridimensional. Euclidiano. Ficou ruim, né, minha letra? Deu para entender? É de Euclides. Tá? Espaço euclidiano tridimensional é o espaço onde a gente vive, né? Nós somos entidades tridimensionais, evoluímos no tempo, mas enfim. O que a gente vai fazer graficamente é representar assim, ó. A gente vai ter um eixo Z agora para cima. Ao invés de a gente desenhar o Y, a gente vai desenhar o Z, ok? Na horizontal, a gente vai representar o eixo Y e não o X mais. Isso é o que vocês vão encontrar nos livros. Vocês já devem ter visto isso, mas enfim. E aí, para representar o eixo X como saindo do quadro, a gente vai fazer um negócio assim, ó, meio na diagonal aqui. Como se fosse uma profundidade, ok? Enfim, o que a gente tem aqui no espaço tridimensional agora é o eixo, o vetor unitário I na direção do eixo X, o vetor unitário J na direção do eixo Y e o vetor unitário K na direção do eixo Z. Eles são ortogonais entre si. Tem um ângulo de 90 graus entre o J e o K. Tem outro ângulo de 90 graus entre o I e o K. E outro de 90 graus entre o I e o J. Ok? Assim. Certo? Então a gente tem assim. Só que como eu não consigo desenhar para fora do quadro, a gente vai usar essa notação assim, tipo como se estivesse olhando de um observador assim para cima. Ok? Como se estivesse olhando para o canto da sala, assim. Fica meio... Então agora a gente vai usar, ó, todos os pontos no espaço tridimensional, a gente vai representar como vetores, né? Combinação linear dos vetores da base canônica tridimensional. Então é a base canônica. E é do R3 que a gente chama, porque a gente tem no X todos os racionais, todos os reais, né? No Y todos os reais e no Z todos os reais. Então agora a gente tem 3 eixos, cada um deles tem todos os números reais, certo? De menos infinito a mais infinito, e eles são independentes entre si. A gente não vai poder somar x com y, né? A menos que o problema nos dê uma correlação entre os dois, dê uma função entre os dois. Tá? Mas aqui, vetorialmente, componente x faz soma com x, y com y e z com z. Ok? Então, um exemplo rápido aqui ó, de soma é a gente pegar um vetor u, 1, 2 e 3, e vou somar com o vetor v, menos i, mais
4j menos 3k. Se eu der dois vetores assim, ainda assim, a gente pode fazer a soma, né? Tranquilo. A questão é como a gente vai desenvolver a conta, a gente vai escolher qual das notações a gente vai usar. Mas a soma, sabe o que é? Sabe o que é um vetor? Sabe que vetor é esse? O que a gente vai fazer o U somado com o V é que componente x com componente x, a gente vai ter 1 menos 1. Né? Vou usar a notação analítica. Isso daqui é um menos 1 aqui. Aqui no y a gente vai ter 2, e aqui a gente vai ter um mais 4. E no z a gente vai ter um 3, e aqui a gente vai ter um menos 3. Certo? E agora, como é que eu vou representar esse vetor aqui? Sendo que essa componente é 0 e essa aqui a componente é 0. Tá? Eu não posso deixar de escrever 0 aqui. 0, 6 e 0. Ok? Sempre vou ter que escrever 0, porque a componente x é 0. Vetorialmente, isso daqui a gente vai escrever somente 6j. Eu não preciso, na notação vetorial, escrever 0i. Entenderam? Eu não preciso escrever aqui, ó, 0i mais 6j mais 0k. Eu vou escrever só 6j. Já subentende-se que é 0i e 0k. Nessa notação, não. Nessa notação eu tenho que explicitamente colocar o 0. Porque senão, qual das outras... se eu colocar só 6? Se daqui eu colocar só 6, qual delas que é 6? Eu perco informação. Então não posso deixar de colocar o 0 aqui. Ok? Da mesma forma, como todas as operações que a gente fez aqui, a gente omitiu o z, porque ele é 0. Ok? Então, aqui a gente explicitamente estava ignorando o z. Então, quando a gente usa a notação analítica só com dois termos, a gente vai estar dizendo que é o x e o y. O que a gente olha no espaço tridimensional é que a gente tem 3 planos. Então, no espaço tridimensional, ele é composto por 3 planos que são ortogonais. A gente tem o plano, esse aqui, ó, é o plano XZ, certo? Por origem aqui. Esse aqui é o plano XY. E a gente tem esse aqui, o plano. Aliás, ele vem mais, né? Ele se estende para todo. Assim como esse aqui se estende para baixo. E para lá também. É difícil, tem que imaginar, né? É difícil de desenhar. Esse daqui é o plano YZ. Então a gente tem o plano XZ, o plano YZ e o plano XY. Ok? Então antes a gente estava trabalhando só no plano XY, agora a gente tem outros dois.
E para a gente representar um vetor no espaço euclidiano, a gente vai ter que fazer projeções. Sempre pensando nesses planos aqui, ó. Plano XY, plano YZ e plano XZ. Então, quando eu vou pegar um ponto no espaço aqui, como é que eu vou representar um ponto aqui no espaço? Um ponto, por exemplo, 2, 3 e 4. Como é que eu vou representar esse ponto aqui? Ele está 2 em X. Quando ele está 2 em X, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2 em X. Mas poderia ser qualquer valor, positivo ou negativo. Quando eu vou pegar 3 em Y, então eu vou pegar 1, 2, 3. Também, né? Poderia ser qualquer valor, negativo ou positivo. Eu vou pegar 4 em Z. 1, 2, 3, 4. Como é que a gente vai desenhar esse ponto ali, assim? A gente tem que imaginar projeções. Como assim? Esse ponto aqui, ele está numa região aqui no espaço. Eu estou desenhando ele todo no quadro. O que a gente vai imaginar é o seguinte, ó. Qual é o plano paralelo ao plano YZ que passa aqui, ó, pelo x igual a 2? É um pouco difícil de visualizar, né? Qual é o plano paralelo ao XZ que passa por y igual a 3? E qual é o plano paralelo ao XY, que tem o XY, paralelo a ele, e que passa por z igual a 4? A intersecção entre esses três planos dá o ponto. Faz sentido? De alguma forma? Aqui, pessoal, eu não vou me arriscar a desenhar isso porque eu vou fazer uma confusão. Mas se vocês derem uma olhadinha no livro, tem os desenhos que são um pouquinho melhores de visualizar. Tá? Então eu vou dar um trabalho para vocês. Dá uma olhadinha no livro, que é melhor de visualizar. Na prática, o que a gente vai fazer é o seguinte. Tá? Eu vou descer uma linha vertical reta para baixo, paralela ao eixo Z, certo? Saindo do ponto até embaixo, mas eu não tenho bem uma noção de onde está o plano XY aqui. Tá? Então eu vou pegar do ponto 3 e eu vou passar uma linha que ela está paralela ao eixo X. Eu vou pegar uma linha que passa por 2 paralela ao eixo Y. Essa ponta aqui é a projeção. É a projeção do ponto P. A projeção do ponto P no plano XY. Certo? Quando z é igual a 0. Então, a partir dessa projeção, o que acontece? Vocês veem que a gente pode desenhar um vetor aqui, ó, que liga esse ponto aqui? Eu vou fazer só um tracejado, mas é um vetor 2 e 3, né? 2 em I, 3 em J. Eu vou pegar essa mesma linha aqui e eu vou fazer uma linha paralela a ela aqui, ó, que sai do 4 e vem até o ponto. Ok? Na verdade, o que eu faço paralela é essa aqui. E aí eu intersecto ela com essa linha vertical aqui. Então é um pouco trabalhoso, vai ter que treinar, tem só na mão mesmo. Tem que tentar fazer as linhas mais retas possíveis, mais paralelas possíveis, né? Senão fica uma confusão. Geralmente quando a gente começa a fazer esses problemas, no nosso quarto fica melhor ter um aspirador no lado, fica borracha para todo quanto é lado, se risca, apaga, tá? Mas só vão entender bem mesmo como é que é isso aqui quando praticarem.
Tá? Ó, eu aqui de lado até fiz meio torto aqui, né? Eu devia ter deixado isso aqui um pouquinho mais para baixo. Às vezes eu desenho meio de lado assim, né? Eu ia fazer de frente. Mas o que acontece? Esse ponto aqui tem um vetor que aponta até ele. Esse vetor V, ele é o vetor 2, 3 e 4. Porque a projeção dele no eixo X é 2. É 2 em I. Então a gente vai pegar 2 em I. Aí a gente vai pegar a projeção em Y, que é 3 em Y, em J, né? É 3J. Até aqui. Certo? E aí depois a gente vai pegar a projeção lá no eixo Z. 4 em K. E esse é o vetor V. É o vetor que aponta para o ponto 2, 3 e 4. Ok? E aí a gente vai poder escrever qualquer vetor. Um vetor que aponta... As canetas já estão cansadas de aula. Então a gente pode pegar para qualquer ponto P, X, Y e Z do espaço euclidiano, né? Vai ter um vetor que aponta da origem até aquele ponto, que vai ser escrito como V igual a XYZ ou V igual a X na direção de I mais Y na direção de J mais Z na direção de K. Ok? Pessoal, então continuamos na próxima aula, mas acho que a gente andou bastante com o conteúdo, bem legal. Certo? Faltou um pouquinho pela minha meta. Até mais, pessoal. Até quarta-feira. E aí, você gostou da aula? Já aproveita, curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma notificação de aulas novas. Tem aula toda semana. Aqui na descrição do vídeo tem uma lista de vários livros que eu utilizo nas minhas aulas e você tem a possibilidade de adquirir eles direto do site da Amazon. Só que aproveita para usar esses links aqui, porque comprando usando esses links, eu ganho uma comissão e vocês ajudam a monetizar o canal e me incentivar a fazer essas gravações, subir para o YouTube e ter sempre conteúdo novo para que vocês assistam todas as semanas e acompanhem as aulas. Então, pessoal, forte abraço e bons estudos!